Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar uma palavra com os amados. Em Filipenses, o versículo 4, Paulo diz a eles do versículo 1 ao 9: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. A boa reputação, o caráter, o bom testemunho, um testemunho não falso, como falso depoente, mas assim como Deus através do bom testemunho de Cristo, seu testemunho foi verdadeiro, todo aquele que aceita o testemunho de Cristo, ele reconhece como Deus, o Altíssimo, verdadeiro, como a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e Cristo, o Filho do homem, segundo a natureza divina, e açoitado pelos castigos dos homens, seu testemunho é o elo da perfeição. E quando nós temos uma consciência que nos acusa diante de Deus, que estamos perseverando segundo as boas obras, fugindo de toda vanglória, porque a Ele seja dado toda honra e toda glória, o glorificamos através das boas atitudes em espírito e em verdade. Nós mesmos gloriamos em nossas fraquezas e Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque aquele que se julga forte, cuide para que não tropece, para que não caia. Já aquele que tem a sua dependência em Cristo, através do seu Espírito, permanece cada dia buscando ser cheio do Espírito Santo, como odres novos, recebendo um vinho novo, há mais esperança a estes que perseveram. Nós temos a convicção, da salvação e da vida eterna. Mas tem que ser dia após dia, porque a fé ela tem que ser participante do início ao fim. Não pode querer se julgar forte, aí é o risco, onde se afasta da dependência e começa a querer caminhar por si mesmo. E ninguém produz os bons frutos por si mesmo. Tem que todos os dias perseverar em Cristo, vigiando, orando sem cessar, ouvindo as advertências do Espírito Santo, da qual nos persevera nas boas obras, porque nós temos que estar na videira verdadeira e Ele em nós, nos purificando dia após dia, porque assim mais frutos ainda produzimos.
Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Quando está na perseverança. Jamais amoldeis segundo o padrão deste mundo, né? Rejeitais o que há no mundo e o próprio mundo, né? Porque nós almejamos aquilo que é eterno, a pátria excelente, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual nós estamos aqui como estrangeiros, né? Nós não buscamos o que é terreno, nós buscamos aquilo que é do alto, né? Aquilo que é celestial. Nós vivemos pela fé, nós já tomamos posse aquilo que os olhos jamais viram e a mente nunca imaginou, mas nós já tomamos posse pela fé da Jerusalém jubilosa, dos milhares e milhares de anjos, né? Aonde Jesus ele disse, não se turbe o vosso coração, né? A paz que ele nos dá não é segundo o mundo, a paz que ele nos dá é quando nós estamos na perseverança, em espírito e em verdade, com uma consciência nos acusando nas boas obras, perseverante em boas obras e fé, boas obras que só são produzidas através dele, pela graça, né? Sois salvo. E assim, quando nós perseveramos, uma consciência que nos acusa a cada dia mais próximo da salvação e da vida eterna, né? Porque, como ele nos disse na mensagem anterior, não há um homem que possa conseguir reter o espírito, o fôlego de vida. Ninguém sabe do seu futuro a não ser o Senhor. E é necessário que nós vivemos dia após dia, né? Como a Bíblia diz, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. E quando abrimos os olhos no dia seguinte, quando percebemos que estamos com fôlego de vida, cabe a nós perseverar ainda mais, sendo purificado, aperfeiçoado nas boas obras, no amor, né, o louvando e adorando nas boas atitudes, porque ele nos conhece através das atitudes. Através do louvor e adoração pelas boas atitudes, somos um culto racional, como um culto de ação de graças, né, do qual dia após dia nós ofertamos a nossa vida, porque aquele que perder a sua vida, a encontrá-la, né? E assim nós perseveramos dia após dia, apresentando as petições, né, as nossas súplicas em oração, porque ele é aquele que tudo opera. Ele diz, todo aquele que pedir em espírito, em meu nome, em conformidade com o Espírito, o Pai assim o fará. Lembrais da viúva e o juiz iníquo, juiz que não temia a Deus e nem homens, né? De tanto ela importunar, ele diz, porque esta me importuna, é verdade que não temo nem a Deus e nem a homens, mas julgarei a sua causa pela insistência, né? Quanto mais nós que somos feitos filhos do Deus vivo, através do irmão que nos adota, Cristo Jesus, né? Quanto mais aqueles que são chamados de filhos e têm um amigo na diversidade que é Cristo Jesus, assim ele fará, por mais, ainda que alguns pensam que seja tardio, né? Ele nos atende, né? Ele diz, eis que vem sem demora, né? Tanto na salvação, nós temos que, dia após dia, dizer, né? Venha Jesus, né? Venha buscar a sua noiva, assim como pedir para que o povo venha se arrepender e que venha buscar um povo bem disposto, né? Unido num só propósito, num só coração. Porque aqueles que estiverem com o coração segundo o adultério, né? Negando o noivo, que é o mediador até o esposo espiritual,
certamente aquele que trai não alcançará nem a salvação, né, a vida eterna. Mas nós temos que orar para aqueles que estão segundo a impiedade, para que venham se arrepender, porque Deus diz que criou tudo com um tempo e um propósito determinado, mas que Ele não alegra na morte do ímpio, né? E nós também não alegramos. Nós temos que orar para que haja arrependimento, para que haja conversão de almas, fazendo assim a festa nos céus, né, dos ceifeiros, aqueles que vão fazer recolheita. E em mais um dia perseverantes na fé, em vigilância, em oração, porque os dias são maus, mas aqueles que perseverarem até o fim, né, nem um fio do cabelo da cabeça se perderá. Assim como ele disse a seus discípulos, alguns de vós serão lançados na prisão, os próprios da família se levantarão contra, mas nenhum se perderá. E assim, exceto Judas, né, o traidor, a Bíblia diz que todos alcançaram a ressurreição excelente, né, porque perderam sua vida por amor de Cristo e ganharam, né, alcançaram a ressurreição. E assim é conosco, aqueles que perseveram na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.